pátria de chuteiras. É assim que o Brasil é conhecido lá fora e o país já exportou muitos talentos do futebol. Cada vez mais cedo, atletas brasileiros deixam o país com promessas de bons salários e uma carreira de sucesso. E não é só no futebol, não. O Brasil exporta grandes talentos do vôlei, do tênis, das artes marciais. Seja qual for a modalidade esportiva, é bom ficar atento às leis do país de destino, regras das federações e como será feita a autorização de entrada no país. Tudo isso para que o sonho de deslanchar a carreira não vire um pesadelo. Convidamos o advogado Carlos Lix Flores, especialista em direito desportivo. No nosso país, o jogador pode ser contratado aos 16 anos, mas ele só pode ir para o exterior depois dos 18, né? Quais são as leis que regem aí a transferência desses atletas para fora do Brasil? Oi, Marina, obrigado pelo convite, saudações a todos. Realmente, aqui no Brasil, a partir dos 16 anos, que o atleta pode ser considerado profissional e apto a assinar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo. Historicamente, a FIFA, que é a organização mundial, né, que coordena o futebol em âmbito internacional e mundial, ela historicamente tem uma preocupação com os menores, não por outra razão que até em maio deste ano editou um regramento que se chama FIFA Guardians, uma série de requisitos, questões protetivas ao menor, né? Então, realmente há esta proibição da transferência do menor, contudo, há exceções, né? Nós temos basicamente 4 exceções, que uma delas é quando os pais vão se mudar por questões de trabalho, né? Não relacionadas ao futebol, é importante relatar isso, né? Não, a FIFA, ela é bem rígida nessa fiscalização. Outra exceção seria entre clubes da União Europeia ou do bloco econômico da União Europeia, né, desde que o atleta tenha 16 anos ou mais, tá? E com alguns requisitos inerentes à escolaridade, estrutura familiar, no caso do atleta residir no clube, o clube tem que nomear um tutor, então tem toda uma proteção muito rígida com o menor, né? A terceira hipótese são nos países fronteiriços, né? Que a residência do menor ela tem que estar pelo menos 50 quilômetros da fronteira e, igualmente, a sede do clube estrangeiro também tem que estar pelo menos 50 quilômetros da fronteira. E, por último, até notadamente por questões até da atual situação mundial, a FIFA, de tempos para cá, ela também colocou uma quinta hipótese, que é uma questão humanitária, né? Que no momento em que o menor, tendo uma permissão para residir em algum país estrangeiro e estiver em condições vulneráveis de proteção, inclusive a sua vida, né, analisado caso a caso, tá, e respaldado pelo governo, a FIFA vai analisar e vai conceder essa exceção para ele poder atuar num clube estrangeiro. Queria que você explicasse para a gente um pouco se o Tribunal da FIFA representa um judiciário, né, para todos os clubes, mundialmente falando. E a gente sabe aí de muitos casos de fraudes e promessas frustradas para jogadores que vão para o exterior. É a FIFA e esse tribunal que tem a responsabilidade e competência para analisar essas situações? Com certeza, Marina. Esse tribunal da FIFA, chamado também de Tribunal do Futebol, né? Ele tem uma eficácia muito positiva em prol da tutela e dos interesses dos atletas estrangeiros. Hoje, em âmbito internacional, até por conta das ferramentas da internet, muitas negociações se iniciam de modo virtual, por WhatsApp, por aplicativos, né? E muitas vezes existem promessas de contratação, né, envio de passagens, enfim, ou o atleta custeando essa passagem. Ele chega com a ilusão de que vai chegar, vai se apresentar e vai começar os treinamentos, enfim, exames médicos.
e, na verdade, ele ficou uma semana lá e, na verdade, ele estava fazendo um teste, né? Essa é a primeira etapa, digamos, pré-contratual que o atleta ele tem que tomar muito cuidado. Isso o próprio tribunal da FIFA, se bem embasado com provas de que tudo isso aconteceu, certamente o atleta vai conseguir mostrar um vínculo e uma quebra desse vínculo contratual, né? Na Mas é questão um da tribunal privado, né, doutor Carlos? Sim, na verdade, o direito desportivo, em termos de futebol, a gente pode chamar e pode dizer com tranquilidade que ele já tem uma estrutura de um direito internacional privado, porque a FIFA realmente dá muito respaldo, ela é muito mão firme contra a instabilidade contratual, né? Tanto nessas questões dos testes que eu relatei, como na questão já pós-contratação. Doutor Carlos, aqui no Brasil a gente tem o STJD. Fala um pouquinho da competência desse tribunal. Sim, o STJD ele é um tribunal vinculado à Confederação Brasileira de Futebol. Entretanto, ele pega um segmento disciplinar do direito desportivo, né? Então, ele é um órgão decisório para questões atinentes a competições nacionais. É o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Como a gente tem todo um sistema associativo no Brasil, nos estados, e nós temos as federações, que vinculados a elas, temos os tribunais de justiça desportiva, que regulam questões disciplinares em âmbito estadual, de competições estaduais e que se referem a brigas numa partida, cartões vermelhos, invasão de campo, chegando ao doping, a questão de manipulação de resultados. Não, eles não pegam a questão contratual de inadimplência. Isso já é entregue ao Poder Judiciário ou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que seria o tribunal que a gente relatou antes da FIFA em âmbito nacional. Os clubes e as entidades desportivas, eles são obrigados a contratar, por exemplo, um seguro acidente ou um seguro de vida para o seu atleta? No Brasil, sim. Desde a Lei Pelé, respaldada pela nova Lei Geral do Esporte, que condensou várias normas nela, virou quase que uma consolidação normativa do esporte, ela obriga os clubes a contratar um seguro para acidentes de trabalho, né? Em que o seu atleta se lesionar e se acidentar no exercício de sua profissão, ele vai fazer jus a um seguro. A gente tem aqui, doutor Carlos, no Brasil, alguma iniciativa aí para a seleção de atletas, os nossos talentos aí? Infelizmente, o Brasil, ele entrega a questão do fomento ao esporte muito à iniciativa privada. Salvo a questão inerente ao olimpismo, né, aos esportes olímpicos, aos esportes paralímpicos, em que existe a Bolsa Atleta, né, que isso aí é um importante incentivo, em que pese ele não seja a solução, né, não há esse incentivo para que as escolas fomentem o esporte para um atingimento de uma profissionalização, né? No esporte em si. O esporte está muito ligado a regras do MEC, a regras de currículo nas escolas, mas não tem esse olhar para o futuro, né? O senhor falou aí do programa Bolsa Atleta. Como que ele pode contribuir para incentivar aí o esporte no Brasil? E é direito aí do atleta receber essa ajuda de custo? Sim, é direito do atleta que já alça um certo patamar, né, no esporte, para que ele eventualmente possa representar o país, né, numa Olimpíada, numa Paralimpíada, é direito dele sim, mas como eu falei, ele ainda não é o suficiente, né? Na realidade, a gente sabe que atletas, eles, mesmo com Bolsa Atleta, eles buscam a iniciativa privada, com os patrocínios, muitos têm empregos paralelos, essa é uma triste realidade do Brasil que até acaba acarretando os resultados em Olimpíadas que a gente vê. Doutor Carlos, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.